E aí, galerinha, tudo bem? Professor Silvio Santos aqui com vocês em Ciências, tá? Qual é o assunto que a gente está vendo agora no momento, hein? Qual é o grupo dos seres vivos que a gente está vendo? São as plantas. Como eu sempre falo, as plantas são seres muito bem desenvolvidos, né? Em termos de hierarquicamente falando, em termos de ordem, né? São o penúltimo grupo, né, mais desenvolvido. Depois dele vem os animais, tá? Mas, sem mais delongas, joga na tela aí, vamos ver o que a gente tem para hoje. A gente, na última aula, viu lá algumas estruturas da planta, como a folha, vimos aí a questão também da formação dos ciclos reprodutivos, né? Dos vários grupos das plantas, né? E agora a gente vai ver aqui sobre algumas estruturas também que são muito envolvidas aí, que tem tudo a ver com a questão da reprodução, que são quem? Flor, fruto e semente, tá? Opa. Então, flor, fruto e semente são estruturas que atuam na reprodução das plantas. A flor, como eu já falei, além dela guardar ali as estruturas sexuais da planta, né, ela tem a função, uma das funções dela é a atração justamente dos polinizadores, que são aqueles elementos do reino animal que eu falei na última aula. Quem são os polinizadores? Pode ser os besouros, podem ser os morcegos, podem ser aves e podem ser os insetos de uma forma geral. Aí você fala assim, professor, mas o besouro ele não é um inseto? Ele está dentro da classe dos insetos. Mas no caso da polinização, como eles são, como é que eu vou dizer? Como é bem característica deles, né, estarem ali se alimentando em determinadas plantas, determinadas flores, então a gente destaca eles como também importantes polinizadores. Sobre a questão do fruto, é muito importante vocês terem em mente que o fruto, pessoal, ele não serve para a alimentação da gente. Ele não é para isso, né? Não é que ele não serve, né? Estou falando aqui assim, de uma forma errada. Ele serve para a nossa alimentação, mas não é a função do fruto nos alimentar. A função do fruto para a planta é o quê? É proteger a semente, que por sua vez carrega o embrião, né, daquela planta, tá? Então existe um mecanismo aí de proteção para esse embrião, que é ali o fruto. Esse fruto, ele é um desenvolvimento do ovário, né, que visa proteger a semente. Mas outros seres vivos, né, se valem disso. A gente é um deles, a gente acaba ingerindo, né? Se você for ver, geralmente, nos frutos verdadeiros, a semente está ali entranhada na polpa da fruta, ou então está lá no centro da fruta, né? Então, você percebe que ela está numa posição a semente ela está numa posição ali de estar sendo protegida, tá? Então, tudo isso são estruturas envolvidas aí na nossa aula de hoje. Flor, fruto e semente. A flor. A flor é uma estrutura presente na planta que chama muita atenção. Independente da função ecológica aí da flor, por exemplo, dela atrair os polinizadores, né? Ela, na função até econômica mesmo, para a gente, né, para o ser humano, a flor ela tem todo um mercado que lidar com isso, né, com essas estruturas da planta aí. Porque servem aí para ornamentação, servem aí para... De uma forma geral, né, serve aí para a questão da ornamentação. Você pode presentear pessoas, você pode enfeitar locais com flores, porque geralmente as flores elas são estruturas muito chamativas. Dependendo da espécie, tem cada uma mais bonita do que a outra, né?
E isso, para a gente, rende dinheiro, né, na nossa economia. Na natureza, a flor, principalmente, ela tem essa função de atração de polinizadores. Por quê? Porque a planta é um ser vivo. E todo ser vivo, ele tem uma necessidade de perpetuar a sua espécie, de arranjar mecanismos que mantenha a minha comunidade aqui, ok? Ou seja, eu vou morrer, né? Todos nós vamos morrer um dia, mas a gente procura o quê? A nossa espécie procura se reproduzir para quê? Para que a gente consiga ainda ficar tendo representantes nesse espaço, né? E a reprodução tem essa função. E para a gente reproduzir, a gente tem determinadas fases específicas, né? Nossas formas aí de atração de outras parceiras, né? No caso, mulheres parceiros e homens parceiras, né? Então, na natureza existe também mecanismos que fazem, que facilitam, digamos assim, a atração de alguns seres. No caso aqui da planta, a flor ela vai atrair quem? Os polinizadores, que são esses animais que eu falei, que vão promover o encontro da célula masculina com a célula feminina, tá? Então, elas podem ser vistosas tanto pelo colorido quanto pela forma, tá? Uma planta, ela pode ser, uma flor, ela pode chamar muita atenção pelas cores dela, pelo formato dela, né? É muito difícil você olhar para uma flor e não se impressionar com a beleza dela, tá? Odor agradável e produzem um líquido açucarado, que é o néctar. Esse néctar, pessoal, é justamente o material que vai servir de alimento para os polinizadores. Os polinizadores, eles também não vêm lá à toa, né? Eles não vêm só lá dar uma volta. O fato de um besouro, de um morcego, de uma ave, né, deles procurarem, de um pássaro, deles procurarem aquela flor, não é para ir lá simplesmente passear ou dar uma volta ou só cheirar essa flor. Eles vão atrás do açúcar da flor, que é o néctar. Eles vão lá atrás de se alimentarem. E no que eles se alimentam, eles acabam, como eu já falei, entrando em contato com essas células que ficam presas no seu corpo. E como ele sai de uma flor e vai para outra, ele acaba promovendo essa mistura de uma célula feminina com uma célula masculina, tá? E o que acontece? Vou tentar desenhar aqui. Aqui a gente tem uma florzinha. Tá? Lá dentro da flor, eu sei que não é comum a gente olhar, né, dentro de uma flor, tá? Mas a gente vai ter várias estruturas, né? Essa parte de cima da flor é a masculina. A parte de baixo é a feminina, tá? Então, é preciso que essas estruturas, elas precisam entrar em contato com a estrutura feminina que fica embaixo, né, geralmente, tá bom? E quem faz isso? Os polinizadores. Os polinizadores promovem, né, o contato dessa... Eu estou botando aqui uma ave, né? Eles vão promover o contato dessa estrutura com a estrutura de baixo, através do bico da ave, através do corpo mesmo do inseto, que ele tem a capacidade de passar pela parte de cima e chegar lá embaixo. Então, ele acaba levando, né, essas estruturas. Quando forem flores monóicas, né? Isso é quando monóicas é quando tem a estrutura masculina e feminina na mesma flor. E quando forem flores dioicas, é preciso ser levado esse material de uma flor para outra, tá bom? Então, há também, deixa eu apagar isso aqui, há também flores que não têm peças coloridas, não são perfumadas e nem produzem néctar.
É na flor que encontramos as estruturas reprodutoras das angiospermas, aquilo que eu falei. Né? Você não tem costume de olhar dentro de uma flor. Você olha assim, grosseiramente, né? Uma vista grossa, mas se você prestar atenção mesmo dentro de uma flor, tem todas as estruturas que são necessárias para a reprodução das angiospermas. Então, quais são as partes de uma flor? Né? Você sabia que a gente tem existe uma corola dentro de uma flor? Você não sabia disso? Então, a gente tem aí o pedúnculo, tem aí o cálice, vamos ter aí a parte feminina da planta, da flor, no caso, que é o gineceu, tá? Que é aquela estrutura que eu desenhei no meio, né, da florzinha que eu fiz ainda há pouco. A gente tem no ápice desse gineceu o estigma e o estilete, né, que são esses canais, esse receptor, né, e o canal que leva o pólen, né, que dá o contato, né, entre a parte de cima com o óvulo, que vai ficar aqui no meio, né, o ovário. Aí, ó. E essas outras estruturas, tá? E essas outras estruturas são masculinas, né? Elas são masculinas e vão entrar em contato com a parte de baixo da planta, ou seja, elas, da flor, tá? Elas estão na parte de cima e vão entrar em contato com a parte de baixo, ou seja, a parte masculina precisa entrar em contato com a parte feminina. E quem é que vai fazer isso? Os famosos polinizadores, tá? Que vão promover esse contato aí. Então a gente tem na flor o pedúnculo, que é a haste que prende a flor ao caule, tá? Por uma de suas pontas. A gente vai ter o cálice, que também são conhecidos como sépalas, né? Que é o conjunto de folhas modificadas, geralmente verdes, chamadas sépalas, que protegem a flor. Tá? Corola, né? A gente tem a corola, que é o conjunto de quê? Conjunto formado por folhas modificadas, geralmente coloridas, chamada de pétalas, formando a parte mais vistosa da flor. Então, o que a gente chama de pétalas, que são geralmente o que torna a flor vistosa, né, bonita, que chama atenção, é a corola, tá bom? Androceu é o conjunto de estames que constitui a parte masculina da flor, tá? Cada estame é formado por um filete e uma antera, onde são produzidos os grãos de pólen. Então a gente tem aqui, ó, essas estruturas fininhas formam o androceu. Então aquela parte do meio da planta, ela forma o gineceu, da planta não, pessoal, da flor. Estou falando planta, mas é flor, tá? Ela vai formar o gineceu e aquelas outras estruturas que brotam para o ladinho assim, ó, que tem uma espécie de chapa no ápice dela, são as anteras, tá bom? E é onde vai ficar o pólen, é ali que é criado o pólen, que é a estrutura masculina da flor. O gineceu é formado por um conjunto de folhas modificadas chamadas carpelos, constituindo a parte feminina da flor, que é a parte central, né? O ovário é a parte mais dilatada, que fica na base do carpelo, essa parte mais grossinha aqui de baixo. Neles são produzidos os óvulos onde se desenvolvem os gametas femininos, chamados oosfera, tá? Então, o pólen precisa se encontrar com a oosfera, formando ali o megásporo, que vai dar origem aí à semente, né, para o nascimento de outro indivíduo. O estigma é a parte superior do carpelo, tá? Que normalmente produz uma substância pegajosa,
que segura os grãos de pólen que aí caem, né? Então, ele produz uma substância pegajosa, esse grão de pólen cai, é uma forma dele promover a adesão desse pólen, para ele não só encostar ali e sair, ele cai e fica grudado ali, tá? E o estilete é o tubo que liga o estigma ao ovário, tá? Então a gente tem a flor monóica e a flor dioica, como eu falei no início, quando apresenta androceu e gineceu ao mesmo tempo. Dizemos que possui os dois sexos. Dioicas é quando apresenta apenas o androceu ou apenas o gineceu, em flores distintas, tá? Então, nas flores monóicas, a gente, que não é raro, isso nas plantas é muito comum, tá? Flores monóicas, pode haver, então, autofecundação. Né? Uma planta, ela pode ser polinizada nela mesmo, né? Como aquele desenho que eu fiz. O próprio polinizador, ele vai, no momento em que ele vai pegar o néctar da planta, ele mexe na parte masculina da planta e ela acaba ficando presa nele, né? Esses grãos ficam presos nesse polinizador e quando ele vai lá no fundo da planta, da flor, ele promove o contato entre a célula masculina e a feminina. No caso da dioica, vai acontecer o mesmo processo de polinização, só que esse encontro das células só vai ocorrer quando um animal sair de uma flor e ir em direção à outra. Então, ele vai levar o material reprodutivo de uma flor para outra em outra planta, entendeu? Então, nesse caso aqui, existem flores monóicas e dioicas, né? Pistiladas apenas parte feminina. Estaminadas apenas na parte masculina. Ou seja, pistilado, né, que é o pistilo, apenas na parte feminina, e os estames vão estar apenas na parte masculina. Fruto tem a função de guardar e proteger a semente, auxilia na dispersão das mesmas. Como que ele vai auxiliar na dispersão das mesmas? Ele vai servir de alimento, né? E esse alimento vai ser digerido no intestino dos animais que se alimentam dessa fruta e vão ser espalhados aí pelas florestas através das fezes desses animais. E assim vai acontecer a dispersão. Então, além da função de guardar e proteger a semente, os frutos também têm essa função de dispersão, por eles servirem de alimentos para outros animais, né? As sementes engolidas são eliminadas no ambiente com as fezes desses animais, em geral, em locais distantes da planta-mãe. Isso não é uma regra, tá, pessoal? Mas é algo que acontece naturalmente. Por exemplo, uma ave veio aqui numa planta selvagem, frutífera, silvestre, e aí ela se alimenta ali de uma fruta. Essa ave não vai ficar ali nessa planta até ele digerir, né, e defecar ali. Não, ele vai comer essa fruta e vai voar para outro canto, muito longe. E lá nesse local ele vai acabar defecando e essa semente vai estar nas fezes dele e ali vai brotar uma outra árvore e assim vai acontecendo o espalhamento das várias espécies pelas florestas, tá? Isso favorece a espécie na conquista de novos territórios, né? Como eu acabei de falar. A semente, então, ela é uma estrutura que vai guardar o embrião, né? E ela vai ser formada no momento em que a célula masculina repousar, né, na região feminina, no gineceu, formando ali o tubo polínico, ela vai chegar no gametófito feminino, formar a célula diploide, né? Vai encontrar o pólen com a oosfera, esses vão fecundar, formar a semente e dali um embrião novo pronto para ser desenvolvido em outra planta, tá? E vai com o desenvolvimento do ovário, vai ter a formação do fruto, né? Então a semente, né, ela nada mais é do que o óvulo fecundado. A gente tem um embrião que vai se transformar numa planta,
O endosperma que serve como uma espécie de nutriente para esse embrião, né? Enquanto ele não nasce, ele vai mantendo ele na fase inicial. E o tegumento é a parte que reveste aí o embrião, né? A semente em si. Tá bom, pessoal? Então, essa aí foi a aula de hoje. Vamos para frente porque tem atividade por aí para você resolver e a gente precisa andar nesse conteúdo aí. Vamos lá.